Olá, eu tenho um recado para você. Não escolha apenas uma graduação, escolha o lugar onde sua formação profissional é levada a sério, sem abrir mão dos valores que guiam sua vida. Na Faculdade das Nações, unimos o rigor da excelência acadêmica a um ambiente cristão que potencializa quem você é. Seja na modalidade presencial ou EAD, você terá acesso a um ensino de alto nível, projetado para preparar líderes que fazem a diferença na sociedade e no reino. As matrículas estão abertas. Comece sua jornada rumo ao futuro que Deus tem para você. Inscreva-se agora, faculdadecn.edu.br. Boa noite, comunidade das nações, tudo bem? Fique-se de pé, você que está aqui. Boa noite, você que está em casa. Vamos adorar o Senhor, se entregar de todo o coração, buscar a presença do Senhor. Convido você que você ore comigo nessa noite, amém? Jesus, muito obrigado por a tua presença, obrigado por este lugar, obrigado pela tua casa. Nós estamos gratos, Pai, por mais um dia. Que o Senhor venha com a tua unção, com a tua glória, com o teu poder sobre este lugar. Que pessoas saem daqui curadas, transformadas e restauradas para a honra e glória do teu nome, Jesus. Estamos aqui, Senhor, para encontrar a tua face. E eu creio que a tua mão, a tua potente mão, a tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, a herança de filhos, nós vamos sair daqui carregando tudo que o Senhor vem transbordar e derramar neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar aquele que vive, aquele que reina. as veredas e cada vez mais diminuindo. Você pode dizer isso? Porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza. Se você tem certeza disso, você pode declarar nessa noite: vamos! E é Ele, e por Ele que eu estou
gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias é Ele, é Ele, e é Ele. Vamos! E por Ele gastando a minha vida, perdendo tudo e com alegria. Dono dos meus dias, estou preparando o caminho e endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Diga: nele meu prazer está, vamos, e nele o meu prazer está. E eu não sou digno de desatar, assim como João Batista, não somos dignos, Senhor, de desatar tuas sandálias. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Cante Ele, e é Ele, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias é Ele, e é Ele, somente Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Você pode levantar as suas mãos e dizer: e Ele virá. Vamos! Soberano em poder, Ele virá. Se isso é uma verdade, se expresse na presença dEle. Soberano está nele. Veja! Ele traz consigo a sua recompensa, e Ele virá. Certamente Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias é Ele, e é Ele, somente Jesus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Vamos dizer que Ele virá, vamos! E Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. O governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz a sua recompensa.
dono dos meus dias. Gastando dono dos meus dias é Ele, e é Ele, somente Ele, por Ele.
de geração em geração. Vamos lá, vamos declarar isso. De eternidade, de eternidade, eternidade, de geração em geração. Nunca é vencido, nunca é vencido. E alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o seu nome, levantamos o seu nome. Alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o seu nome, levantamos. Alto, mais alto, mais alto, levantamos o seu nome, levantamos. E alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o seu nome, levantamos o seu nome. Alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o seu nome, levantamos o seu nome. E alto, mais alto, alto, mais alto. Vamos lá, vamos declarar. Alto, mais alto. E alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o seu nome, levantamos o seu nome. E alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o seu nome. E tudo que eu tenho é teu, e tudo que eu tenho é teu, e pra sempre, sempre amém. E tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, pra sempre, sempre tudo que nós somos. Jesus, Jesus, e vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. Nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, fazer que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos e enche esse ambiente, e enche esse lugar. Nós te damos liberdade, que caia o teu espírito, vem e caia o teu espírito, e enche esse ambiente, e enche esse lugar. Te damos liberdade.
descrito em Joel. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz.
história nunca viu vem cumprir. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, o que a história nunca viu, o descrito em Joel. Mais fogo, mais lenha, mais fogo, mais lenha, mais fogo, mais lenha. Cantamos mais fogo, mais lenha, mais fogo, mais lenha, mais fogo, mais lenha. Tem alguém faminto pela presença pra declarar? Vamos! Mais fogo, mais lenha. Mais fogo, e mais fogo, mais lenha, mais fogo, mais lenha, mais fogo, mais lenha, mais fogo, mais lenha, mais fogo. Vamos insistir nisso. Mais fogo, mais lenha, mais fogo, mais lenha, mais fogo. Tem fogo, tem fogo. Tem fogo nos olhos e eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu novo esperado que eu abro minha casa e pode morar aqui. Somente as vozes vão. E tem fogo nos olhos. Imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado. Feche seus olhos e sinta a frequência daquele que nos fortalece. Sinta a paz, mas sinta também a ativação daquele que te trouxe até aqui, daquele que você declarou que depende dele. Está lá em Levítico que o fogo que se acende no altar jamais se apagará, e esse altar é o nosso coração. Sim, esse fogo não se apagará. Esse fogo queima, arde, é esse fogo que traz a vida, que nos traz também a esperança. Foi o profeta Isaías que declarou uma visão incrível, que viu o Senhor num alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes cobriam o templo, e acima dele serafins cantavam santo, santo, santo. Ei, eu acho que você pode cantar isso: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ah, eu sinto essa glória nesse lugar, eu sinto essa glória tomando o meu coração, me preenchendo, e sim, queimando nesse fogo que arde. Foi também o profeta Isaías que disse que com as mãos dadas com esse Deus, quando passarmos pelas águas, Ele estará conosco. E se passarmos pelos rios, eles não nos submergirão. E se passarmos pelo fogo, as chamas não nos queimarão. E Ele vem para te dizer hoje que essa presença é para te trazer cura, alívio e paz. Talvez você tenha chegado aqui pressionado por aquilo que você não consegue entender, por algo que tem te sufocado por algum tempo. Mas hoje é o dia de entregar os seus medos, as suas angústias, as suas inquietações. Ei, hoje é o dia do seu coração sentir aquecido
por esse fogo purificador, por essa chama que arde, queima e forja um caráter bem mais forte. Eu quero te dizer que esse fogo queima suas entranhas. Eu quero te dizer que esse fogo inflama a sua alma. E eu quero te dizer que esse fogo que vai fazer com que os seus olhos brilhem e vejam o amanhã. Estenda suas mãos. Faça um ato profético. Declare que esse Deus que arde e queima no seu coração é o Deus justo e fiel, que destronará todo o mal, toda a potestade, toda dor, toda angústia e todo medo que tenta te abater. Hoje é o dia de você deixar para trás tudo aquilo que prende a sua caminhada, avançar para o alvo que é Cristo e arder no altar dele com um fogo que não se apaga. Ele não se apagará, ele não se apagará, ele não se apagará. Orele candabaralabash, erele sabaralabash, odelebash, erelebash. O Senhor está aqui e quer te visitar. O Espírito Santo se move nesse lugar. O Espírito Santo toma conta do seu ser. O Espírito Santo quer te acompanhar. Ele quer te pegar pela mão. Ele quer te levar a um lugar mais alto. Ele quer te deixar em segurança. Ele quer fazer com que a sua visão se amplie e o seu coração se aqueça. Permita isso. Receba esse Espírito e viva em paz. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para o Senhor. Se tem fogo aí, faz barulho aí pro inferno ver. Não, isso aí tá pouco. Se tem fogo aí, faz barulho para o inferno ouvir. Amém, amém. Agora é o momento de nós adorarmos ao Senhor também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu queria ler Neemias capítulo 9. Versículo 36 e 37 diz o seguinte: eis que hoje somos servos, e até a nossa terra que deste aos nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Ela multiplica os seus produtos, diga assim, ela multiplica os seus produtos. Para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade, domina sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos em grande angústia. O que mais me chama a atenção nessa passagem é que a terra, ela continua produzindo. A chuva, ela continua caindo. A semente plantada, ela continua ainda germinando, e os frutos continuam aparecendo. O problema não é a ausência de prosperidade, o problema é o destino da prosperidade. O povo está dizendo, a terra continua produzindo seus frutos para os reis que puseste sobre nós. Então existe uma verdade espiritual aqui: a prosperidade estará na sua mão, através da sua obediência, mas a prosperidade sairá da sua mão através da sua desobediência. Você entendeu essa chave? Deus continua sendo Deus da provisão. Deus, ele ainda continua abrindo a porta. Deus continua liberando oportunidades. E Deus ainda continua fazendo a terra produzir. Mas a pergunta é, para onde a colheita está indo? Porque ela vai para algum lugar.
a prosperidade sempre estará na mão de alguém, ou na mão dos reis que obedecem, ou nas mãos dos reis que subjugam. Então, a desobediência pode, entenda algo essa noite, que a desobediência pode transferir a sua riqueza. Trazeis os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim. Muitas vezes as pessoas dizem que o diabo está roubando. Pastor, o diabo está roubando as minhas finanças. Não é questão do diabo roubar, é questão de desalinhamento e desobediência. Porque se você obedecer, as bênçãos virão e te alcançarão. Em contrapartida, se você não for fiel no dízimo e na oferta, não vai chegar até você. Então, é quando Deus direciona para você obedecer, mas você fica resistindo. Você fica tentando segurar, e a palavra diz em Provérbios 1:20, a sabedoria clama lá fora pelas ruas. E é isso que eu quero que você entenda. A sabedoria está dizendo: seja fiel no dízimo, seja fiel na oferta, fazei prova. E então você vai ver que a terra vai continuar, nunca deixou de produzir, e vai deixar de desviar para as pessoas que estão subjugando, e ela retornará para a sua mão através da sua obediência. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aquele povo estava em grande angústia, porque estavam desobedecendo, desalinhados. Mas Deus levanta Neemias, um copeiro do rei, que leva o povo para refletir, arrepender, voltar ao rumo da obediência. E ali eles reconstroem o muro, as portas do templo, reedificam novamente o muro da cidade, e a terra se torna protegida novamente. É isso que acontece quando você obedece e honra o Senhor com dízimo e ofertas. Você vai restaurar tudo aquilo que é brecha no seu muro, e você não vai mais dar lugar para que o inimigo roube aquilo que é seu por direito. Então eu gostaria que você levantasse esse envelope. Eu quero orar por você. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus, se a terra está produzindo, mas os frutos estão sendo levados para aqueles que não são por nós. Se por algum motivo, por desobediência, houve um desvio dessas colheitas, nós como igreja do Senhor, nós queremos fazer um pacto de aliança e obediência com o Senhor, nessa parte de dízimo e oferta, porque dízimo e oferta são proteção. Dizimar e ofertar é alinhar novamente. Dizimar e ofertar é fazer com que o fruto não vá para a mão do inimigo, mas que o fruto venha para as nossas mãos, e que venhamos comer do melhor na terra dos viventes. Nós abençoamos o teu povo. Nós declaramos, ó Pai, que o Senhor venha falar ao coração deles, para que haja essa noite um alinhamento total com o Senhor e com a tua palavra, e que eles possam experimentar, ó Pai, de uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Se você concorda com essa oração, diga amém. Deus abençoe a todos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar.
ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus aí no seu lugar? Boa noite. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias capítulo 1. Vamos ler alguns versos desse texto. Neemias capítulo 1, nós vamos ler os 8 primeiros versos. O texto começa assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando eu ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Vamos ler o verso 9 ainda? Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos, eu os cumprirei. E os cumprirem, então, ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Amém? Vou ler essa página aí, vamos ler o capítulo 2 também, alguns versos do capítulo 2. Primeiro verso do capítulo 2 diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o teu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença,
Peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. E eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governantes da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me des madeira para as vigas dos portões, da cidadela do templo, para as muralhas da cidade, para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que pedi, porque a mão bondosa do Senhor estava sobre mim. Amém? Você pode fechar seus olhos por um momento? Deus, nós queremos te agradecer por esse dia, pela bondade do Senhor para conosco, pela tua misericórdia, pela fidelidade do Senhor para com as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por cada livramento e por cada ação da tua soberana mão, que nós nem sabemos. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel. Fala conosco essa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero compartilhar algo com você, que tem sido uma mensagem que ali em Goiânia nós temos feito essa exposição durante algum tempo. E eu queria iniciar pedindo para que você guarde uma palavra no início dessa mensagem: que a posição não ocupou o lugar da promessa. Essa frase, quero lembrar você no final dessa mensagem sobre ela. Porque Neemias, como nós sabemos e o conhecemos, ele era um homem que tinha uma posição relevante dentro do reino. Neemias tinha relevância, ele era copeiro do rei. Neemias, ele tinha acesso. Tanto o que nós ouvimos nesse tempo: você precisa de acesso, você precisa de network, você precisa acessar as pessoas. Neemias estava na posição talvez a mais privilegiada do império. Quem não queria estar ao lado do rei todos os dias, ouvindo o que o rei falava, sabendo o que o rei falava, os decretos, as conversas, tudo passava por ele. Neemias tinha o ouvido do homem mais poderoso do seu tempo. E nada disso fez Neemias deixar que se silenciasse dentro dele a promessa que Deus tinha feito ao povo dele, Neemias. E muitas vezes o que nós percebemos é que nós trocamos a promessa pela posição. É o fato de nós chegarmos a um lugar bom e esquecer para onde nós estávamos indo. É chegar no lugar confortável. Neemias, ele não faz essa troca. E é por isso que a história dele ainda hoje nos ensina tantas coisas. E uma das coisas que eu quero compartilhar com você é sobre, a partir da história de Neemias, é sobre por vezes que nós precisamos nos reposicionar, rever o que nós estamos fazendo e voltar para a rota certa. Neemias, ele era o copeiro do rei. Eu não sei você, mas no meu imaginário, todas as vezes que eu escuto a palavra copeiro, eu não imagino um assessor do rei, mas eu imagino aquela, provavelmente uma senhorinha, me desculpe se eu estou sendo preconceituoso, mas eu imagino aquela senhorinha que está lá, servindo café e pegando, e uma coisa bem simples por vezes. Dá a ideia de alguém que trabalha na cozinha, uma pessoa que lida com talher, com taça, com os itens em alguns momentos de refeição. Só que no contexto cultural de Neemias, o copeiro não tinha essa função. O copeiro tinha atribuições tão relevantes e tão sérias, que uma dessas era experimentar a comida e a bebida do rei antes do próprio rei. E é por isso que no capítulo 2 você vê a preocupação e o medo de Neemias, quando ele diz: o rei viu que eu estava triste, o meu rosto estava triste. Talvez o rei possa ter pensado: será que tem alguma coisa errada com a bebida? Será que tem alguma coisa errada com minha comida? Será que aconteceu alguma coisa? Esse homem é um homem de confiança demais, eu não posso deixar que ele fique triste, ele não pode ficar mal. Se tem alguma coisa errada, eu preciso saber. Neemias estava num período onde havia uma conspiração e uma tentativa constante para a traição do rei. Muitos queriam a morte daquele rei. E é por isso que Neemias e a sua posição é tão relevante. Pense por um momento
O trabalho de Neemias era colocar a própria vida à frente da vida do rei. Todo dia, em cada refeição do rei, Neemias já estava ali experimentando algo para saber se alguém precisa ser prejudicado aqui nessa história antes do rei, serei eu. Neemias já sabia que não vivia para si mesmo. Ele vivia para servir alguém. E é intrigante que por muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo nos nossos trabalhos, nas nossas casas, por vezes na igreja, está apontando para um destino no futuro, ou para um destino profético que nós nem imaginamos. Neemias era esse que se colocava à frente do rei e defendia. E talvez seja um pouco complicado para a gente entender como defender, Bruno. Ele se colocava na posição, se alguém colocasse qualquer coisa errada na bebida do rei, Neemias era o primeiro que ia. Neemias já não vivia para si mesmo. Neemias já sabia o que era colocar a vida em risco por um propósito. Neemias já sabia que que a vocação dele não era construir riqueza para si mesmo, mas viver para um propósito muito maior. Deus estava treinando Neemias para arriscar a própria vida por uma cidade, usando uma taça de vinho diariamente. Para muitas vezes parece simples, era só uma taça de vinho, mas aquilo apontava para um homem que daria a sua própria vida em favor de reconstruir uma cidade que ninguém mais queria reconstruir. Esse homem com posição tão importante, ele recebe uma notícia. O verso 3 do capítulo 1 diz assim: os que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, encontram-se em grande dificuldade e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Aquele problema dos muros destruídos, da cidade destruída, não era um problema novo. Talvez muitas pessoas passassem por aquela cidade, olhassem e falassem: os muros caíram. A cidade está abaixo. Que triste. Passava outro e dizia: Deus não existe, porque se ele existisse, essa cidade já estava de pé. Todo mundo encontrou o problema, todo mundo sabia qual era o problema, todos olhavam e falavam: eu sei qual é o problema, eu sei apontar esse problema. A notícia que abala Neemias não era uma informação nova para metade do mundo que ele vivia. A verdade é que saber de algo, meus irmãos, não necessariamente muda isso. Jerusalém tinha muita gente passando e todo mundo via aquele muro caído. O que muda, na verdade, não é a informação que eu sei, mas o que eu faço com a informação que eu tenho. Tim Keller dizia que o evangelho não é só informação que entra na cabeça, é o poder que reorganiza o coração. Eu saber que algo está errado não vai mudar nada, mas eu me posicionar para resolver aquilo é o que de fato Deus espera de nós. Você pode ter uma teologia muito correta, vir à igreja, servir no ministério, mas se nós não chorarmos mais por aquilo que Deus chora, as coisas perderam sentido. Se não nós nos importarmos mais com aquilo que Deus se importa, não faz sentido nós sermos discípulos de Jesus. Você pode saber de cor a doutrina, chorar algumas vezes, mas se você não chorar, se nós não chorarmos pelas coisas que Deus chora, as coisas não vão mudar. Saber de algo é o ponto de partida, nunca foi o ponto de chegada. Neemias, ele prova isso no versículo seguinte, porque a notícia que ela era velha, era antiga para muita gente, faz Neemias sentar, chorar e lamentar. O verso 4 diz que ele diz assim: sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Existe uma sequência quase que lógica aqui. Ele senta, lamenta por dias, chora. Só que no meio desse choro, Neemias jejua e ora. O pranto de Neemias não foi um colapso que paralisou ele. O pranto de aquela notícia, aquele problema, o choro de Neemias não foi simplesmente algo que fez Neemias dizer: o que eu faço agora? Não, Neemias foi orar.
Neemias foi fazer algo revolucionário. Ele foi orar. Ele foi fazer algo tão básico, que se nós tivéssemos só até aqui o texto, nós diríamos, Neemias não fez nada, ou não fez quase nada, ele só orou. Só que tem uma diferença muito grande e gigante entre chorar e não fazer nada e chorar diante de Deus. Há uma frase atribuída a C.S. Lewis que diz que a dor é o megafone que Deus usa para acordar um mundo surdo. A notícia foi esse megafone. O choro de Neemias foi ele acordando. E por vezes algumas coisas, não necessariamente com você ou com sua família acontecem, mas existem algumas dores que começam a incomodar você, que é Deus te chamando para sair de um lugar de paralisia, para fazer algo que ninguém quer fazer. É ser uma resposta para algo que ninguém quer mais ser. É ser resposta para a sua própria família, para a sua cidade, para os seus pais. Eu estou em Brasília esses dias porque meu pai ele está hospitalizado. Meu pai foi diagnosticado com câncer e os meus pais são divorciados. E eles eram brigados até ontem. E eu tinha uma missão. Eu vim de Goiânia para Brasília ficar 2 semanas com uma missão específica só. Levar minha mãe até o hospital para que ela e meu pai tivessem um momento para se perdoar. E ontem eu tive a alegria de ver meu pai e minha mãe pedindo perdão um para o outro. Porque a dor chegou. Neemias ele não simplesmente parou no choro. Ele começa uma oração e eu queria que você prestasse atenção no verso 5 do capítulo 1, porque Neemias faz a oração que para mim é a oração mais complexa de se fazer. Porque quando nós temos um problema, a primeira coisa que nós fazemos na oração é dizer: Deus, eu estou com um problema, eu preciso que ela seja resolvida, Deus intervém, faz alguma coisa, me ajuda, Deus, faz algo. Só que Neemias ele começa a oração no verso 5 assim: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança e o teu amor para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Neemias não fala de muralha, Neemias não fala do problema, Neemias não fala nada. Neemias reconhece que Deus é poderoso, que Deus é temível, que Deus é grandioso, que se alguém pode fazer algo naquela situação, não é Neemias, mas é Deus. Então ele diz: Deus, lembra da aliança que você tem com o seu povo. Lembra, Neemias está dizendo para ele mesmo: eu preciso lembrar quem Deus é. E há muitas situações na vida que nós precisamos começar a oração dizendo para nós mesmos: o meu Deus é poderoso, Ele pode intervir, Ele pode fazer, ainda que os meus recursos tenham acabado, ainda que minha capacidade tenha acabado, eu tenho um Deus nos céus que pode mudar as circunstâncias, que pode fazer o que eu não posso. Neemias ele não pede nada, ele reconhece quem Deus é, ele está lembrando para si mesmo da promessa, e só então ele faz um clamor de misericórdia e intervenção. O autor Eugene Peterson dizia que a oração mais honesta da Bíblia não foge da realidade, ela traz a realidade inteira para diante de Deus, sem maquiagem, sem tentar esconder alguma coisa. A oração mais sincera que você pode fazer não é negar um problema que você tem, não é negar uma dificuldade, mas reconhecer quem Deus é, a grandeza de Deus, e dizer: Deus, você é muito mais poderoso do que esse problema que eu vou te apresentar agora, você é muito mais poderoso do que tudo isso, ainda que todas as coisas pareçam contrárias, o Senhor é muito maior, e eu sei que você pode fazer coisas ainda maiores. É isso que Neemias faz. Ele não nega que o muro caiu, ele não nega a realidade, só que ele coloca um muro caído diante de um Deus que fez aliança com o seu povo. No verso 8 e 9, Neemias ele diz na sua oração: lembra-te da instrução que deste a teu servo Moisés, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os dispersarei entre as nações, mas se vocês se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos,
ainda que vocês tenham sido levados para a parte mais distante do horizonte, eu os reunirei do exílio. Você percebe que Neemias está quase que fazendo um lembrete para Deus, dizendo: Deus, esse é o acordo que você tem com o seu povo. Esse é o acordo que você tem, que se nós formos fiéis, se nós buscarmos o Senhor, se nós cumprirmos os princípios, se nós vivermos de acordo com a sua palavra, o Senhor vai fazer isso. Então, Deus, se tem alguém, se precisa de alguém para essa posição, eu estou aqui. Eu estou aqui para ser esse intercessor por uma cidade. Eu estou aqui para ser esse intercessor por uma nação inteira. Eu estou aqui para ser esse que vou trabalhar para que esses muros sejam reerguidos. Se isso é o que o Senhor precisa, se o Senhor precisa de mim para que o milagre aconteça, então, Deus, eu estou disponível para ser a pessoa pelo qual o milagre vai acontecer. Eu estou disponível para ser a pessoa, para ser usada pelo Senhor, para que um milagre aconteça na minha casa, na minha família, na cidade. N.T. Wright fala que a esperança bíblica nunca é um otimismo vago. É a memória das promessas de Deus apontando para frente. Todas as vezes que você for orar, lembre das promessas que Deus fez para você. E talvez não são as palavras proféticas que você recebeu nos últimos dias, mas é o próprio texto bíblico. É pegar o Salmo 23 e dizer: o Senhor é o meu pastor e eu sei que o Senhor não vai me faltar. Eu sei que eu estou passando por dias difíceis, mas eu vou andar por pastos verdejantes. Eu sei que eu estou andando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor vai estar comigo aqui. Eu vou chegar do outro lado. Eu sei que eu vou passar a margem desse rio. Eu sei que essa dificuldade vai passar, porque é a tua palavra que diz. Não é mérito meu, não é capacidade minha, não é porque eu sou bom, porque eu dizimei, porque eu ofertei, mas porque o Senhor, na sua palavra, disse que faria isso. Neemias ora exatamente assim. Meio que Neemias coloca um retrovisor para a aliança do passado e enxerga o futuro daquela cidade. Ele lembra da aliança e diz: olha, para que isso aconteça no futuro, eu quero lembrar da aliança que o Senhor fez. O pastor americano John Piper costuma dizer que orar é tratar Deus como fonte e não como último recurso. É tratar Deus como a fonte principal. Eu costumo dizer que quando você passa por uma notícia que te quebra, a primeira coisa que você faz revela onde está o seu coração. Se a primeira coisa que você faz é correr para as redes sociais, talvez Deus não seja a sua fonte ainda. Porque Neemias, quando a notícia chega, ele corre para Deus, ele corre para a aliança, ele corre para o rei. Ele diz: Senhor, eu estou servindo um rei aqui nessa cidade, mas o Senhor é o rei dos reis, e a minha cidade e o meu povo está sofrendo, mas eu vou orar e o Senhor vai fazer algo. O sofrimento daquele povo era complexo demais, era real demais. E por vezes nós queremos dar respostas simples para problemas muito complexos. É dar respostas, às vezes é ser pragmático demais, é dizer: faz isso. Talvez alguém chegue e diga assim: pastor, eu estou passando por uma dificuldade financeira. É porque você não dizima uma oferta, vai dizimar e ofertar. Pastor, meu casamento está dando errado. É por isso, vai lá e faz isso. Mas às vezes, não é sobre dar uma resposta simplesmente tão simples, mas é levar aquela pessoa para um lugar de convidar ela para ter um relacionamento sincero com Deus. Não dar uma resposta simples e rápida, porque se existe algo que nós podemos fazer com certeza, e não é impossível para ninguém, é gastar tempo em oração. Se nós queremos uma transformação, ela não chega negando a realidade, irmãos. Ela chega encarando a realidade de verdade, na presença de Deus. A primeira ação de Neemias não foi montar um plano, não foi pensar na logística, não foi procurar quem tinha madeira, quem tinha o cimento, não foi chamar o arquiteto. A primeira ação de Neemias foi orar. Foi dobrar os joelhos, e o pranto de Neemias, ele vira uma oração. E aquela oração, ela estava prestes a virar um muro.
Tem um detalhe muito interessante no verso 1 do capítulo 2 e no verso 1 do capítulo 1. O texto começa assim, no mês de Quisleu. E depois, no verso 2, diz assim, no mês de Nissan. Entre o capítulo 1 e o capítulo 2 passaram cerca de 4 meses. Neemias chorou, jejuou e orou durante 4 meses antes de agir. A oração dele não foi um suspiro rápido para aliviar a consciência e dizer, não, eu orei. Agora Deus que tem que fazer alguma coisa. Não, eu orei para que isso acontecesse. Não aconteceu, mas eu orei. Neemias, ele gastou muito tempo nisso. Ele passou a estação inteira de joelhos. Quando finalmente vem a ele uma ação madura e não impossível. Porque por vezes nós podemos confundir pressa com fé. Fé não necessariamente vai fazer você ir mais rápido. Talvez a fé vai te fazer parar para recalcular coisas que você está fazendo. Talvez a fé e a oração não vai te impulsionar tão rápido quanto você quer, mas vai te fazer dar um passo para trás e repensar quantos passos você tem que dar para frente antes. Neemias está servindo o rei. Ele está servindo como sempre fez. E o rei pergunta, por que você está triste? Você não está doente, Neemias? Aquele apavoramento é a noção do risco que ele está passando. Então ele ora a Deus, mais uma vez. Porque tudo que Neemias construiu durante 4 meses em oração, ela agora começa a ganhar vida. O rei pergunta, ele diz e começa então a dizer, rei, já que você deixou eu ir, eu preciso do suprimento. Rei, já que você deixou eu ir, eu preciso das cartas. Rei, então, eu acho engraçado, eu lembro que no curso de noivos, o pastor Marcos e a pastora Sani deram aula no curso de noivos, é muito engraçado porque o caso, não 100% das vezes, mas muitas vezes os crentes eles decidem casar. Aí você pergunta, o que vocês têm? Nada. Quanto vocês têm para o casamento? Nada. Onde é que vocês vão morar? Não sabemos. Quantos móveis vocês têm? Nada. Mas no final, o crente tem uma festa bonita, tem uma casa para morar, mobiliada, e tem tudo lá dentro. É mais ou menos o que Neemias faz. Ele fala assim, eu tenho um plano aqui. Ele apresenta para o rei, ele fala assim, ó, eu tenho tudo desenhado aqui já, rei. O que falta, Neemias? O material. Você dá um jeito para mim? Aí o rei fala, bom, já que é Deus que está fazendo tudo isso, toma todos os recursos. Uma nota importante que eu quero te lembrar é que leia depois Esdras 4. Porque esse mesmo rei, anos antes, é o rei que havia proibido a reconstrução dos muros. O mesmo rei que outrora proibiu que o muro fosse reconstruído, agora estava patrocinando a reconstrução do muro. Não é sobre quem, mas é sobre o Senhor que está nos céus. Deus não está atrasado. Deus não está perdido no tempo. Deus não está caprichando mais porque você acha que Deus está demorando. Não, Deus está fazendo no tempo certo. Porque Ele é soberano para fazer no tempo perfeito. Porque o tempo perfeito de Deus vai te fazer viver tudo que Ele tem para você. Esse rei que havia proibido agora muda. E ele muda porque Neemias orou. Ele muda porque Neemias jejuou. Porque foi uma oração que mudou o coração de um rei. A Bíblia tem vários desses exemplos de orações que mudaram corações de reis. Situações que pareciam impossíveis e uma oração mudou todas as coisas. O Bispo JV costuma dizer que a espiritualidade bíblica ela é encarnada. Que ela tem endereço, que ela tem trabalho. Que a fé não é simplesmente você dizer eu tenho fé, não. É você trabalhar a partir da fé que você tem. É você fazer a partir da fé que você tem. Neemias é a prova. A fé dele não terminou no altar, ela desceu para a obra. Neemias virou um pedreiro, colocou pedras, colocou tudo. O choro sem a oração poderia virar uma murmuração, uma tristeza e quem sabe até uma depressão. A oração, como uma ação, reconstruíram um muro. Reconstruíram não um muro, mas uma cidade. Restabeleceram não apenas os muros, mas a adoração daquele lugar. Tudo começou porque Neemias decidiu se reposicionar. Neemias decidiu fazer algo que estava ao seu alcance. Reposicionar-se é deixar de viver pela posição que você alcançou e voltar a viver pela promessa que você recebeu.
Eu quero te lembrar nessa noite das promessas que Deus te fez. E talvez você não lembre de algumas promessas que Deus te fez, mas se você fizer um pequeno esforço, você vai lembrar das promessas que Deus te fez. Alguns anos atrás, eu estava aqui, em um culto de quinta-feira como esse, e alguém pregou uma palavra muito parecida com essa. Eu e a Gabi, minha esposa, a gente tinha acabado de passar por uma perda gestacional. Foi um período difícil, era sonho nosso ser pais. Nós queríamos e nós perdemos, e aquilo foi marcante demais para nós, e nós choramos. Fomos pastoreados por pastores amigos, pastor Vini, pastor Júnior, tantos pastores. Júnior não, né? Nilma. A pessoa muda de nome agora. Nilma. Nos abraçaram. Tempo depois, o bispo me liga e fala: olha, estou pensando em te mandar para Goiânia. Eu falei: talvez eu não repetirei corta essa parte na transmissão. Mas eu disse: com a palavra do Senhor eu vou para onde o Senhor mandar. Eu não sei se eu falaria isso de novo. Mas naquele dia eu falei. E quando a gente chega em Goiânia, no meio da reforma, pastor Marcos, aquela confusão, um monte de coisa para fazer, e prestador de serviço chegando. Um dia eu estou voltando da igreja com a Gabi, e ela fala assim: eu acho que eu não sei, mas vamos comprar um teste? Aí eu falei: não, amor, mais uma vez. Incrédulo. Aí eu falei: não, vamos lá. Eu comprei o teste mais barato, mais ruim que tinha na farmácia, aquele mais barato. Daqui a pouco volta a Gabi do banheiro assim, fala assim: eu acho que eu estou grávida. Aí eu saí correndo, comprei um teste melhor, e ela... É porque eu tinha que ter certeza. Eu falei: não, é melhor... Aí eu comprei um melhorzinho lá e tal. Ela falou: eu estou grávida. Isso devia ter 4, 5 meses que a gente estava em Goiânia. A gente aceitou viver o propósito de Deus. A gente aceitou um chamado de Deus que não fazia sentido. Mas quando você começa a se ocupar não com as suas coisas, quando você começa a se mover pelas promessas que Deus tem para você, Deus vai começando a realizar as coisas muito maiores. O que eu quero te lembrar é que você não pode estar confortável na posição que você está. Nós precisamos voltar a nos inconformar com aquilo que inconforma Deus. Nós não podemos nos conformar com homens não assumindo seu papel, com casamentos sendo quebrados e dizer: não, tudo bem, no Brasil há muito divórcio mesmo. Não, no Brasil o jovem não vai mais para a igreja. Nós não podemos nos conformar como Neemias não se conformou. Nós precisamos nos reposicionar e viver o que Deus tem para nós. É por isso que eu quis falar isso com você. A frase que eu disse: a posição não ocupou o lugar da promessa. Não deixe que o lugar confortável, que a posição que você está hoje, que talvez seja muito confortável, se Deus te chamar para algo que te tire do conforto, saia. Vá viver o que Deus chamou, porque no final dessa história, Neemias restabelece não apenas os muros da cidade, mas a adoração volta para aquele lugar. Eles vão para o meio da cidade e o povo começa a dizer: nós queremos ouvir a palavra do Senhor aqui, nós queremos ouvir aquilo que Deus está falando conosco. Deixa eu compartilhar uma pergunta com você: qual muro está caído? Qual é a notícia que você já sabe, mas você ainda não está se movendo para ser resposta disso? Qual muro, qual a notícia que chegou para você nos últimos dias ou nos últimos meses e você ainda não foi a resposta que você sabe que você tem que ser para isso? Talvez aquilo que você recebeu de notícia tão difícil não é para o fim das coisas, mas para o início de um chamado de Deus muito maior para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Muros destruídos são oportunidades de Deus fazer belas reconstruções e construir cidades fortificadas no nome dEle. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero orar com você. Orar para que nós possamos, de fato, chorar por aquilo que Deus tem chorado. Orar por aquilo que nós sabemos que precisamos e agir. Não é apenas saber que algo está errado, é começar a orar e começar a ser resposta para aquilo que Deus está fazendo. Porque tudo que nós fazemos, Ele deve ter um propósito único, de abençoar pessoas,
de mudar a vida de pessoas. Tudo que nós fazemos, a igreja existe para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, sejam transformadas por Ele, tenham suas vidas transformadas. Há um livro chamado A Treliça e a Videira, e eles fazem uma analogia onde a treliça é esse lugar de estrutura, toda essa estrutura que nós temos aqui. Todos os recursos visuais, técnicos, todas as cadeiras, todo o conforto que tem aqui, ele tem um propósito: de alimentar a videira, para que pessoas sejam transformadas. Toda estrutura que Deus nos colocar é para que pessoas frutifiquem naquele lugar. Famílias são lugares de frutificação dos filhos, da esposa, do marido. Empresas é um lugar de frutificação para que os seus colaboradores possam olhar para você e dizer: esse é o melhor lugar para se trabalhar, porque eu estou frutificando aqui. No seu discipulado, no seu grupo de comunhão, as pessoas têm que dizer: eu estou aqui e eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo, eu estou avançando, eu estou melhorando. Foi a estrutura que fez eu ir para Goiânia. Foi porque existia uma estrutura aqui que me enviou. E agora, alguns de vocês viram uma menininha de bota passando aqui. 2 anos e 4 meses. Nós estamos carregando a Maria para todos os lados. Porque foi quando nós entendemos que não é sobreviver sobre o acaso, mas sobre a promessa de Deus. Quando a Maria nasceu com síndrome de Down. E uma das minhas primeiras perguntas para a médica foi: será que ela vai andar? Aí hoje, com 2 anos e 4 meses, eu peço para Maria: fica quietinho um pouquinho, papai. Porque Deus não esqueceu das promessas que Ele faz. O que nós precisamos fazer é lembrar a nós mesmos quem é o nosso Deus. É lembrar o que Deus faz, e Ele continua sendo Deus fiel, Deus poderoso. Ele continua sendo castelo forte, como lá na Reforma, no início da Reforma Protestante, Lutero escreveu: castelo forte é o nosso Deus. Deus é fortaleza. Deus está nos altos céus, mas as suas mãos não estão encolhidas, que não possa abençoar o seu povo. Seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir a oração que se faz nesse lugar. Seus olhos não estão fechados. Deus continua sendo Deus, e Ele vai continuar cumprindo as promessas. Ele vai continuar fazendo aquilo que nós não sabemos fazer, e aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus vai fazer. Deus vai fazer o impossível se tornar possível. E quando você chegar nesse lugar da promessa, e você começar a reconstruir os muros, e quando os opositores aparecerem, você vai dar a mesma resposta que Neemias deu. Você vai dizer: eu não posso conversar com você agora, eu estou ocupado numa grande obra. Eu não vou conversar com você, eu estou ocupado em uma grande obra. Levante as suas mãos. Deus, eu quero concordar com a oração dos meus irmãos. E eu quero abençoar para que esse povo viva tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Toda bondade, toda misericórdia, toda graça do Senhor para com eles. Que cada promessa que foi feita, Pai, nos desperta para um tempo de nos reposicionarmos e vivermos tudo o que o Senhor tem para nós, para que nós possamos chorar pelo que o Senhor chora e viver o propósito daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos e declarar: vamos. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado, eu vou
Feche os seus olhos por mais um instante nessa noite. Eu creio que o Espírito deseja ministrar em nossos corações. Talvez alguns entraram aqui essa noite, ou entraram nesse mês de agosto surpreendido por uma má notícia, como Neemias foi surpreendido por uma má notícia. Talvez ele soubesse que as coisas não estivessem tão bem, mas talvez ele não imaginava o quão ruim estaria, ou o quão ruim estava. E quando ele recebe a notícia, a má notícia, por meio de Hanani, a Bíblia diz que, ouvindo as palavras, ele se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. Eu aprendo que a nossa fé não nos ensina a ignorarmos as circunstâncias ou ignorarmos a dor de uma má notícia, de um problema que estamos enfrentando. Mas eu aprendo que a nossa fé nos ensina a reagir a isso, assumindo uma postura em Deus, um posicionamento em Deus. Eu entendo que teve o tempo de Neemias lamentar, o tempo de Neemias chorar, mas Neemias respondeu à má notícia jejuando e orando diante de Deus. E interessante que durante o livro de Neemias, aquilo que outrora ele lamentou, ele chorou, aquilo que outrora, ou pelo qual ele jejuou e orou, ele se tornou a resposta. Ele se tornou o pivô para a mudança, para a transformação daquela realidade. Talvez alguns entraram um mês assim, lamentando, chorando por alguma situação. Mas eu quero encorajar você a se portar como Neemias se portou. Talvez seja a hora de jejuar e orar por isso, de assumir uma posição de fé diante do Deus que não está alheio à sua situação e à sua dor. Assumir um posicionamento diante do Senhor, porque ele reconhece no versículo 5, ele diz: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança. Veja que Neemias não lamenta e não joga o problema para Deus. Ele não se esconde atrás daquela frase: ah, Deus quis assim. Não, ele está falando: o Senhor guardou a aliança. E depois ele começa se arrependendo dos pecados dos pais, os pecados que eles cometeram e os pecados que os pais cometeram. O final do versículo 6 ele diz: pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Como quem quisesse dizer: nós quem quebramos a aliança, Senhor. E hoje eu estou disposto a voltar para ela, a me realinhar com ela, a me reposicionar naquilo que o Senhor jurou aos nossos pais. Estamos no mês da herança, mas não há herança sem alinhamento, sem posicionamento. Talvez muitos aqui precisam sair do choro e do lamento, passar pelo jejum, pela oração e entrar no posicionamento diante de Deus. Hoje eu quero liberar uma palavra sobre você, em nome de Jesus. A partir dessa palavra que o pastor Bruno ministrou aqui essa noite, uma palavra pertinente, uma palavra poderosa, eu quero dizer que você será a resposta, a solução para aquilo que talvez está fazendo você chorar hoje. Neemias reconstruiu os muros que antes ele chorou por causa das ruínas. Eu quero dizer hoje: você é a resposta de Deus para essa situação. Você é a resposta de Deus para essa restauração, em nome de Jesus. Talvez você só esteja cansado demais, se sentindo fraco demais, precisa se reposicionar, se realinhar, receber uma oração, receber uma bênção de uma autoridade, porque no capítulo 2 o rei abençoa Neemias: vai,
E a partir dessa palavra eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, receber uma imposição de mãos, uma oração, uma ativação nessa área em nome de Jesus. Eu gostaria dos pastores e líderes aqui, aspirantes ao ministério pastoral, orando, liberando essa palavra. Eu quero que vocês concordem comigo nessa oração. Os motivos que te fazem chorar hoje, você está se levantando, Deus está te levantando para ser a resposta, para ser a restauração. Em nome de Jesus, você acredita nisso? Então, enquanto nós adoramos, sai do seu lugar, vem aqui, receba uma oração, receba uma confirmação. A Bíblia diz que quando dois ou mais concordam na terra acerca de algo, aquilo é ligado dos céus. Hoje a nossa oração é sim, nós concordamos com o Senhor renovando as suas forças, com o Senhor te levantando do choro e do lamento, com o Senhor te levantando para ser uma resposta para a sua família, para a sua casa, para a sua igreja, para o seu trabalho. Em nome de Jesus, hoje nós concordamos e abençoamos você. Enquanto adoramos, venha recebendo essa palavra em nome de Jesus. Só pra te adorar.
Olha para o seu irmão e fala assim: o tempo de chorar e lamentar acabou. Acabou. Fala para ele assim: Deus está te levantando como uma resposta. Em nome de Jesus. Você acredita nisso? Você crê nessa palavra? Então saia daqui hoje decidido a tirar um período de jejum, um período de oração. Em nome de Jesus, pelo menos 2 dias na semana, jejum e oração específico por essa causa. E eu creio que o Senhor te levantará para ser resposta para essa área da qual você lamentou até hoje, em nome de Jesus. Levante sua mão mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra. Senhor, obrigado pela direção, pela instrução, obrigado pelas orações, obrigado por aquecer o nosso espírito, inspirar-nos, Senhor, a seguir o caminho que o Senhor tem para nós. Foi a partir de uma má notícia, de uma dor, de jejum e oração que Neemias descobriu o seu maior propósito. Que assim seja na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Disso que aflige surja o maior propósito da vida deles, em nome de Jesus. Que seja um tempo de edificação, de restauração, de reconstrução, um tempo de entrar de novo debaixo da herança daquele Deus que disse que fará maravilhas a milhares de gerações, daqueles que te temem, que amam ao Senhor e que guardam os mandamentos do Senhor. Hoje nós abençoamos o seu povo, aqueles que estão nos assistindo pelas plataformas digitais. Declaramos, Senhor, a sua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, seus negócios, sua família, onde você colocar as suas mãos, em nome de Jesus. Deus abençoe, vá em paz e até a próxima.